Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Josiane Prete, sou advogada do Departamento Tributário da Hertel, Mansky Packer Advogados. Hoje eu vou fazer uma breve explanação sobre um tema, uma discussão que ganhou bastante relevância entre os contribuintes pessoas jurídicas. Então é um tema mais voltado para as empresas, que é se deve ou não haver a incidência, a tributação, o recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, e a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, correspondente então aos valores corrigidos pela taxa Selic nos casos de repetição de indébito tributário. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa tese, então? Então, sempre que o contribuinte ele obtém uma decisão definitivamente favorável, que lhe reconheça um direito à restituição, ao ressarcimento ou à compensação de algum indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E o que é esse indébito tributário? É aquele valor que o contribuinte recolheu indevidamente durante determinado período de tempo. Então, o indébito tributário é essa glosa, esse período que foi recolhido indevidamente os tributos. E o indébito tributário, ele sempre vai ter uma parcela correspondente ao valor principal, que na verdade é o tributo recolhido indevidamente, e uma parcela correspondente à correção monetária. E o que teremos na prática, então, a recomposição do indébito, a recomposição daquele valor. E aqui, apenas a título de observação, por disposição em lei, o índice aplicado na correção dos indébitos tributários é a taxa Selic, pois ela já engloba tanto os juros quanto a correção monetária. E como é de conhecimento das empresas, das pessoas jurídicas, o IRPJ e a CSLL, eles têm como objetivo tributar a renda, são tributos que incidem sobre a renda. E aqui chegamos ao ponto central da nossa discussão. Essa repetição de indébito, então essa correção monetária, ela traz algum acréscimo patrimonial para o contribuinte? Então ela deve integrar a renda a fins de tributação do IRPJ e da CSLL? E é sobre essa discussão que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na sistemática da repercussão geral. E o que é a repercussão geral da matéria? É o entendimento firmado pelo Supremo que será aplicado de imediato a todos os processos que estejam em andamento, em tramitação, e os processos que ainda serão ingressados sobre essa discussão. Então, o Supremo decidiu, em repercussão geral, a aplicação do seguinte entendimento, que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic nos casos de repetição de indébito tributário. O STF chegou a essa conclusão justamente porque o IRPJ e a CSL estão relacionados, então, à questão do acréscimo patrimonial, uma vez que a correção pela taxa Selic, ela não traz nenhum acréscimo patrimonial ao contribuinte, ela apenas visa recompor uma efetiva perda. Então, portanto, não havendo esse acréscimo patrimonial, não há caracterização para a incidência do IRPJ e da CSLL. Essa tese também ganhou bastante relevância e é de suma importância agora nas ações, nas repetições de indébito relativas à tese do século. O que é a tese do século? É um entendimento também firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, muitas empresas puderam se utilizar dessa tese para recuperar longos períodos, né? E quanto maior o período a ser recuperado, maior então será o valor a ser ressarcido. Maior sendo o valor ressarcido, maior será também a aplicação da taxa Selic. E, consequentemente,
maior será o valor a recolher relativos aos impostos em questão, relativos ao IRPJ e da CSLL. Por isso, a relevância dessa tese nesse momento. E agora eu faço um alerta para os contribuintes que pretendem ingressar com essa demanda. É que em maio deste ano, então em maio do ano de 2022, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa tese. E o que é a modulação? É a possibilidade que o Supremo Tribunal Federal tem de restringir ou de limitar o período a ser restituído. E no presente caso, o Supremo determinou que as ações ajuizadas posteriormente, ou seja, após a 17 de setembro de 2021, que é a data então que iniciou o julgamento dessa matéria, que as ações então ajuizadas posteriormente a essa data, elas não possuem efeito retroativo, ou seja, na prática, o contribuinte não poderá buscar o passado, restituições anteriores a essa data. Então é importante que o contribuinte faça essa análise das competências que pretende buscar, que pretende desonerar caso não haja recolhimento ainda, ou que pretende ressarcir no caso de já haver o recolhimento. Espero que tenha contribuído então com essas informações e atualizações sobre o tema. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço então que se inscreva. Se você souber de alguém que precisa saber desse conteúdo, peço que compartilhe. E também, se restou ainda alguma dúvida, peço que deixe os seus comentários abaixo. Obrigada e até breve.